Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, nós estamos vindo hoje para a nossa terceira aula falando de como a luz interage com os materiais. Hoje a prof vai relembrar um pouquinho o que a gente falou sobre refração e reflexão, né? Vocês fizeram experiência para poder perceberem os dois, tá? E hoje a gente vai conceituar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Essa foi a experiência que tinha no livro de vocês, né? Quando a gente olha para essa colher dentro desse copo de vidro, né? É um objeto que a gente consegue perceber que ele é transparente, né? A luz passa completamente por ele. Então, já tem aí, a gente já tá lembrando sobre um conceito, tá? Então, esse objeto, ele é transparente. Porém, quando essa luz, ela fica em contato com outro meio, que nesse caso aí seria a água, ela nos dá uma aparência de que ela tá cortada. Vocês conseguem perceber isso? Aqui, olha, parece que aqui tá um pedaço da colher e depois ela vem para cá. Por quê? Nesse caso aí teve a interferência do meio, né? Qual foi esse meio? A água, tá? E quando a gente fala sobre isso, né, sobre essa interação que aconteceu entre a luz, né, num outro meio que foi o meio da água, a gente chama isso de refração, tá? E aí a gente percebe que a luz, muitas vezes ela não anda em linha reta, né? Quando vocês fizeram a experiência da lanterna, assim, num ambiente todo fechado e miraram na cartolina, ali ela foi em linha reta, né? Porque o meio ali, a gente pode falar que ali era o ar, né? Aí, quando ela atravessa a água, por exemplo, o raio de luz, ele muda de posição. Na verdade, aquilo não é uma ilusão, né, de ótica. Muitas coisas, sim, e tem vários, se a gente olhar no YouTube, tem várias ilusões de ótica, né? Que é isso, o nosso cérebro não percebe o que aconteceu e nos dá a ideia de uma ilusão, mas na verdade, quando a luz atravessou a água, teve essa interação, né? E é a refração, tá? Por isso que parece que está um pouco fora da posição. Se a gente olha para dentro de uma piscina, por exemplo, quando a gente está do lado de fora, para perceber alguma coisa que está lá dentro, parece que ela sai um pouco da posição que ela está. Então, isso ocorre por causa da refração da luz. O que é essa refração? Ele é um fenômeno óptico, tá? Que ocorre quando a luz sofre essa mudança no meio de propagação, onde há variação de velocidade dessa propagação da luz. Lembre-se que a luz é uma forma de onda, tá? Que se propaga em determinada velocidade. E essa velocidade vai depender do meio do meio no qual ela se propaga, tá? Quando o raio de luz passa do ar para a água, que foi o caso do copo, tá? Daquela experiência do copo. Eu não sei se alguém quis fazer essa experiência em casa, só realmente olhou no livro. Mas se vocês quiserem, hoje, assim que terminar o vídeo, coloca a água, coloca uma colher e percebam que vocês vão ver isso, tá? Então vamos lá. Agora, alguns, quando a gente estava falando sobre luz natural, alguns me falaram muito sobre a lua. Então, eu até quis hoje trazer para vocês isso, para lembrar que tanto a lua, que é um satélite natural da Terra, né, quanto os planetas,
eles não têm luz própria, tá? Só quem tem luz própria é o Sol, que é uma estrela. Prof, mas como que a gente consegue ver a Lua? Na verdade, o que é essa visão que nós temos da Lua? Prof, a Lua está brilhando no céu, eu vejo a Lua brilhando no céu. Mas, na verdade, ela não tem luz própria. Na verdade, ela está refletindo o Sol, tá? Então, esse é um outro conceito que a gente viu, que a luz, ela tem a refração, que é quando tem a interação de diferentes meios, e tem a reflexão, tá? Que ela reflete, tá? No caso aí, a Lua, ela reflete a luz do Sol. Por isso que a gente vê essas fases da Lua, né? Porque a gente já sabe que o nosso planeta, ele gira ao redor dele mesmo, né? Que é nesse movimento de rotação, e ele gira ao redor do Sol, que é um movimento de translação. Quando ele gira ao redor dele mesmo, eu tenho lá os dias e as noites. Quando ele gira em torno do Sol, nós temos o ano, tá? E aí, quando a gente fala também sobre esse Sol refletindo a Lua, nós também vamos ver as fases da Lua. A prof colocou para vocês depois verem os vídeos que são bem curtinhos e são muito interessantes, é uma linguagem muito fácil para vocês entenderem um pouquinho mais das fases da Lua, tá bom? Então vamos lá. Então isso que eu acabei de falar é a reflexão da luz. É um fenômeno pelo qual a luz, ao encontrar um obstáculo, ela reflete. Esse fenômeno ocorre quando a luz foi refletida no espelho. Vocês lembram quando vocês fizeram aquela experiência de ficar num lugar escuro e posicionarem a lanterna no espelho? Não pareceu que a luz, o ambiente ficou mais claro? Porque a luz da lanterna ainda refletiu no espelho, fazendo que o ambiente se clareasse mais, tá? Assim como acontece com a luz do Sol em relação à Lua. A luz do Sol chega até a Lua e é refletida até a Terra. Quando não há nenhum obstáculo, nós vemos a Lua cheia, tá? Graças a esse fenômeno, conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor, pois a luz incide sobre os corpos que, por sua vez, refletem, fazendo com que os raios de luz cheguem aos nossos olhos, possibilitando assim a nossa visão, tá? Então, nesse bimestre, nós falamos bastante sobre ondas sonoras, né? E sobre a luz. Quando a gente fala de ondas sonoras, a gente fala sobre um órgão dos sentidos, que é a audição. E agora, quando nós estamos falando de luz, nós estamos falando sobre um outro, que é a visão, tá? Como que realmente nós enxergamos essa luz e como que esses raios chegam até os nossos olhos, tá? Então, para nós finalizarmos agora o capítulo, vocês vão fazer a página 422, 423, 424. A prof também indicou para vocês 3 videozinhos que são bem curtinhos, que falam muito sobre as fases da Lua, como que o Sol incide no nosso planeta, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa luz natural, tá? E aí no caderno eu vou querer que vocês ilustrem ou com figuras ou com desenhos o conceito de refração e reflexão, ok?
Na página 422, vocês vão ler bastante. Se tiver dúvida, volta no vídeo da semana passada, tá? Olha na apostila. Eu quero que vocês, para fazerem esse trabalho, vocês pesquisem, usem o livro de vocês, procurem as informações, tá? Vocês têm capacidade de fazerem isso sozinhos, tá? Então vocês vão colocar, tem 3 frases e vocês vão responder verdadeiro ou falso para elas, tá? No número 7, lembra que eu pedi para vocês fazerem na semana passada sobre como se forma o arco-íris? Vocês hoje já têm essas ferramentas para vocês me responderem a número 7. Então, volta lá na pesquisa de vocês para vocês verem direitinho como que responde a 7. Na 8, isso é uma imagem que, na verdade, é até uma propaganda, tá? E aí, eu quero que vocês expliquem por que essa imagem não é verdadeira. Então, o livro já está afirmando que ela não é verdadeira. Agora, com os conceitos que nós aprendemos, eu quero que vocês me expliquem por que ela não é verdadeira, tá? Ó, no 9, leia a frase abaixo e diga se ela está certa ou errada. Depois explique como você chegou a essa conclusão. Então, olha só. Os vidros das janelas costumam ser opacos, pois deixam a luz do sol entrar. Então, para isso, vocês têm que lembrar o que é o conceito de opaco, como que a luz do sol entra nos objetos, passa pelos objetos. Então, vocês vão retomar a aula semana passada para poder me responder se está certa ou se está errada e me explicar com as palavrinhas de vocês, tá? No número 10, vocês vão completar as frases com as palavras que estão faltando. Não tem banco de palavras. Então, vocês vão ter que voltar lá no livro para vocês entenderem quais seriam as palavras que seriam melhor para completar cada frase, tá? Então, vocês vão ler cada frase e, assim, sempre uma frase ajuda a outra. Então, vocês podem ler primeiro as 4 para depois conseguirem entender o trabalho para responderem, ok? E no número 11, eu quero que vocês registrem aqui 3 fatos que você aprendeu sobre a luz nesse capítulo, tá? Esse número 11 aí, para a prof é muito importante, porque assim, eu quero que vocês sejam bem sinceros o que vocês realmente aprenderam, tá? E assim, pode até colocar entre parênteses algo que vocês gostariam de aprender um pouco mais. Ah, prof, eu entendi isso, eu aprendi isso, mas eu queria saber um pouco mais sobre isso, tá? Então, podem fazer isso também no número 11, tá? E aí, no número 12, tem 2 situações e eu quero que vocês me expliquem o que é reflexão e o que é refração. Só escrever na linha, ok? Então é isso. Um beijo para vocês e até semana que vem.